Por favor. Boa noite. Obrigada, Márcia. Obrigada, Léo. Boa noite. Já vou logo avisando, estou sensível. Então, acho que eu vou chorar muitas vezes. A gente vai orar para começar o culto. E eu queria, em nome de Jesus, para que a gente se conscientizasse que o domínio desse culto, o controle desse culto não está nas minhas mãos, mas está na mão de Deus, amém? Então, que eu não tente pegar o controle desse culto para mim, porque não me pertence. Amém. Jesus, muito obrigada, Senhor, pela noite de hoje, Pai. Muito obrigada, Senhor, porque estamos vivos, Jesus. E se estamos vivos, Senhor, é porque ainda há lugar na mesa do banquete, Pai. Ainda tem filhos, Senhor, que ainda não estão em casa, Jesus. Muito obrigada, Senhor, porque a gente crê, Senhor, num propósito dos céus para essa igreja, Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, nos mostra, Senhor, para que a gente possa seguir cada vez mais rumo ao alvo que é você, Pai. Eu oro, Senhor, pelo meu coração e pelo coração de cada pessoa que está aqui. Eu peço para que você quebre a nossa alma, Jesus. Abra os nossos corações, Senhor, para ouvir a palavra que o Senhor tem para nós nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, quebra o nosso coração, Jesus. Quebra o nosso coração e que o nosso espírito esteja atento para o que o Senhor quer dizer para a nossa igreja, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, gente. Abre para mim, por favor, Eu não botei o livro. Inteligente eu, né? Mas eu acho que é Lucas 11. É quando a filha de Jairo está doente. Desculpa, foi mal. Tá o versículo aqui, eu sei que começa no versículo 21. Eu acho que é Lucas 11, 21. Vê para mim alguém, por favor. É quando Jesus vai para a casa de Jairo. Marcos 5, 21. Errei feio. Marcos 5, 21, por favor. Marcos 5, 21. Antes da gente ler, gente... Por que Jesus ele veio nessa terra, né? Jesus veio para curar, para salvar, perdoar e redimir. Tá muito alto para vocês? Tá bom? O som? Tá dando um eco para mim? Tá bom. Então Jesus veio para salvar, curar, perdoar, redimir e entre muitas outras coisas. Aí a gente vai ler Marcos 5, 21. É isso, B? É, né? Tá. NVI, por favor. Tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Gente, hoje eu vou fazer tipo o pastor Timóteo, tá? Porque eu quero saber que vocês estão comigo. Então eu vou ficar perguntando um monte de coisa, porque eu vou ler muita Bíblia. Amém? Amém. Obrigada, igreja. Vou repetir. Tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, e imponha as mãos sobre ela, para que seja curada e que viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Uau. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele no meio da multidão e tocou em seu manto. Repete comigo, tocou em seu manto. Porque pensava, se tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre de seu sofrimento. Vou ler de novo. Imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder. Fala poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Ele virou para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Ora, Jesus, todo mundo, né?
Responderam os seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao seu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que tinha lhe acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. Jesus tinha uma direção. E não era a mulher do fluxo de sangue. A direção lá de Jesus, como a gente vê no versículo 21, versículo 23, era filha de Jairo. No 23, ele lhe implorou insistentemente: minha filha está morrendo, vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela para que seja curada e que viva. 24, Jesus foi com ele. Então a direção de Jesus naquela noite não sei se era noite, né? A direção de Jesus naquele dia era a filha de Jairo, era curar a filha de Jairo. E eu li para vocês aqui um monte de versículo que ele faz qualquer outra coisa, senão ir na direção dele. O que eu quero trazer para vocês aqui hoje, tá? Jesus estava indo para algum lugar, mas a direção dele não parou a sua compaixão. A razão de Cristo de estar caminhando naquele lugar, naquela multidão, era ir até a filha de Jairo. Mas a razão dele não foi capaz de conter, de parar a sua compaixão pela mulher do fluxo de sangue. Ela tocou nele, ele viu que saiu o poder, ele parou. E ele ficou olhando para o lado. Eu fico imaginando o Jairo do lado dele. Tipo assim, cara, o que você está fazendo? A minha filha está morrendo. E você está parado olhando quem te tocou. Todo mundo te tocou. Tipo, acorda, todo mundo te tocou. E Jairo lá, com Jesus. E eu fico imaginando o que passava na cabeça das pessoas que estavam com Jesus, né? Os discípulos, os dirigentes, Jairo e tal. Porque não tinha razão de Jesus ter parado e perguntado: quem me tocou? Todo mundo tinha tocado em Jesus. Mas Jesus parou. Porque Jesus, ele é compassivo. Fala compassivo. Amém. Obrigada, galera. Vamos lá. Agora é a parte que eu começo a chorar. Vamos falar de hoje em dia. O que a gente pode trazer para hoje em dia, tá? O que eu vou falar aqui é pesado, mas está acontecendo e a gente, de todo o povo do mundo, nós somos o povo que não pode ficar parado nem calado. Teve uma chuva que destruiu Petrópolis e, pelo que eu estou entendendo, está muito pior do que a gente está vendo que está. Por todo mundo que eu conheço que já foi para lá, está muito mais destruído do que a gente vê no jornal que está. Mais de 200 pessoas já foram encontradas mortas e tem muita gente desaparecida. A Rússia e a Ucrânia hoje entraram em guerra. Já estava há um tempinho nessa ameaça, mas hoje a Rússia, de fato, atacou a Ucrânia. E muitas pessoas morreram também. E hoje a Rússia e a Ucrânia estão em guerra. Pessoas estão morrendo, homens estão saindo de suas casas, se despedindo dos seus filhos e filhas, das suas esposas, para ir para a guerra, para ir para a frente de guerra. De fato, se despedindo, porque eles sabem que provavelmente eles não vão voltar. A Colômbia legalizou o aborto de um feto de 24 semanas, de 6 meses. Agora você pode assassinar um filho seu de 6 meses na barriga da mãe, que não é mais crime. Isso é legalizado agora na Colômbia. Tem muitas outras coisas acontecendo, mas eu peguei só 3 dos casos mais recentes e absurdos que a gente tem visto para trazer essa realidade de compaixão de Jesus para a nossa igreja, tá? Está todo mundo falando disso. Está todo mundo falando do aborto, está todo mundo falando de Petrópolis, está todo mundo falando da guerra entre a Rússia e a Ucrânia. A igreja não pode não falar. A gente não pode não falar. Porque em cima do nosso silêncio existe um jornal mostrando a destruição irrecuperável que as chuvas fizeram em Petrópolis. Em cima do nosso silêncio existem movimentos que defendem que matar é a solução. Em cima do nosso silêncio existem manchetes comemorando a conquista feminista do direito ao aborto.
De todo o povo do mundo, o crente é o único que não pode ficar calado, porque da nossa boca podem sair palavras de vida. Do jornal, às vezes não, das pessoas do mundo, às vezes não, mas do cristão podem sair palavras de vida da nossa boca. E o que todo mundo precisa agora é de palavras de vida. O que todo mundo precisa agora é de profetas se levantando e declarando vida, onde o jornal diz que são destroços irrecuperáveis. O que é irrecuperável para o Senhor? Nada. Nada. Então, se tem um povo que tem que começar a falar, e quando eu digo falar, não é começar a fazer live no seu Instagram e começar a fazer posts e tal. Não, é começar a abrir a sua boca para interceder, para orar, para alinhar o que está acontecendo no céu com a terra. Porque eu te garanto que no céu não está acontecendo o que está acontecendo aqui. Então, a gente pode abrir a nossa boca e declarar palavras de vida. Porque o que eu vejo das pessoas falando são só palavras de morte, e isso desespera o meu coração. 1 Pedro, por favor, 2:9. Gente, eu fiz essa pregação tão revoltada. Falei com o Léo isso. Que a pregação inteira está em caps lock. Tipo assim. Porque, Senhor, não pode acontecer isso. Tudo em caps lock. Enfim. 1 Pedro 2:9. Que a revolta do Senhor seja a nossa revolta. Amém? Amém, Léo. Obrigada. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vamos ler de novo? Pode voltar. É só o 9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós precisamos abrir a nossa boca, nós precisamos interceder, nós precisamos nos portar como nação santa, povo exclusivo de Deus, geração eleita, sacerdócio real. Se a gente for sem se portar, quem vai ver? Se a gente saiu dessas trevas que o mundo hoje está, porque isso são as trevas, prazer, e veio para a maravilhosa luz, quem somos nós para ficarmos quietos? Se nós temos a luz, nós somos a nação eleita. Abre em Mateus 24:6. Em tempos difíceis como esse, a gente vê muito crente postando esse versículo aqui. Postando, falando, anunciando, Mateus 24, versículo 6. Vocês ouvirão falar em guerras e rumores de guerra, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. É Jesus falando. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Tudo isso é verdade? Claro que é. Eu não sou ninguém para contradizer o que está na Bíblia, amém? Tudo isso é verdade. Isso é o início das dores. Mas isso está acontecendo agora? Abre por mim, por favor, Mateus 24, 36. Mateus 24, 36. No mesmo capítulo, no final do capítulo, fala assim: quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Nós precisamos pregar o Evangelho, nós precisamos falar da Bíblia, nós precisamos alertar os nossos irmãos, mas em tempos de guerra, onde o cristão precisa estar sendo compassivo, orando, sendo um ombro, sendo um colo, sendo um abraço, a última coisa que o povo precisa é que o crente fique, viu, eu te avisei, isso são as guerras que o Senhor falou lá em Mateus 24. Eu não te falei aí, ó, foi a desobediência que aconteceu, isso está acontecendo. Aí as guerras que o Senhor já nos avisou. Olha os rumores das pestes e etc e tal. É tudo verdade. É bíblico, gente. Mas a gente precisa entender o tempo de todas as coisas. O Senhor nos deu uma direção. Qual é? Maranata. Jesus está voltando. Amém?
Amém, glória a Deus, Jesus está voltando. Para a gente é glória a Deus. Para quem não está na mesa ainda, é o inferno. Jesus está voltando, essa é a nossa direção. A direção de Jesus, naquela passagem que a gente leu, era a casa de Jairo. A nossa direção hoje é a volta de Cristo. É nos tornarmos a noiva ideal para Cristo. Amém? No caminho, quando para a mulher com hemorragia tocando em nós, a gente precisa estar sensível para sentir o poder saindo de nós. A gente não pode ficar numa... Imagina se Jesus tivesse chegado lá em Marcos 5, e quando a mulher tivesse tocado nele, falando assim, cara, você é impura, porque ela era impura para a época. Você é impura, não me toca não. A minha direção é lá, é Jairo, eu vou curar a filha dele. Sabe assim, já está na Bíblia, você já estava avisada, você não tinha que me tocar. É como muito cristão se porta hoje. Acontece guerra, pessoas perdem suas famílias, homens saem de suas casas se despedindo dos seus filhos para não voltarem mais porque estão em guerra. A Rússia invadiu a Ucrânia. E às vezes eu encaro pessoas, falando, viu, é bíblico, né? Porque as guerras vão existir. A razão não pode parar a nossa compaixão. É óbvio que isso vai acontecer. É óbvio que as dores, o início das dores é real. Maranata, Jesus está voltando, aleluia. Mas o cristão precisa saber o que falar na hora de falar. Para quem falar. Se você profetiza algo desse tipo, se você fala algo desse tipo para alguém que não está de coração aberto, qual é a visão que essa pessoa vai ter do Senhor? Um Deus que só sabe de vingança, um Deus que só sabe de guerra, um Deus que desejou que a Rússia invadisse a Ucrânia. A gente tem que entender qual é o nosso papel hoje. Não tem como ficar parado. Não tem como. É como se o Senhor estivesse nos chacoalhando da nossa cadeira confortável da igreja. Não tem como a gente ficar calado. Porque o mundo está perecendo, literalmente. Bebês de 6 meses, fetos de 6 meses, não tem nem a oportunidade de vir à vida. O mundo está perecendo. E nós temos a palavra de vida eterna. Nós temos a luz desse mundo habitando dentro de nós. É muito egoísmo a gente se calar. E não alinhar o céu com a terra. Nós sabemos para onde estamos indo. E é um lugar glorioso. Eu sonho de verdade. Quem me conhece perto sabe, eu sonho muito com um dia que o Senhor vai voltar e me buscar e vai ser incrível, porque a gente vai para o céu e não vai haver mais dor, nem lágrima, nem tristeza. E esse dia me dá uma esperança gigantesca no meu coração. Vou contar uma coisa para vocês. Hoje eu estava conversando com a minha mãe no café da manhã e a gente estava conversando sobre o que está acontecendo, que eu acabei de falar para vocês, guerras, etc. e tal. E aí, minha mãe começou a contar de uma tragédia que ela ouviu, que uma amiga dela não, mas uma conhecida dela estava bem, aí um dia passou mal, foi para o hospital e pum, morreu, no mesmo dia. E minha mãe estava falando o quão a vida é breve, né? O quão a gente realmente não sabe o dia de amanhã. A gente pode morrer amanhã. E eu, conversando com ela, brinquei, né? Eu sempre falo isso. Eu sempre falo isso pro Léo, eu sempre falo isso pra todo mundo. Cara, quando eu morrer, se acontecer alguma coisa comigo, for uma morte inesperada, gente, faz festa, porque eu vou estar muito feliz. Então não quero ninguém se lamentando, chorando. Aí ela riu, né? Repreendeu minhas palavras. E ela falou assim, né? A gente tem que agradecer muito a Deus por cada dia que a gente está vivo, né? Que a gente pode desfrutar dessa vida. Aí eu falei, eu não. Aí ela, não? Eu falei, não. Se eu acordei mais um dia, não é para eu aproveitar o meu dia. É porque ainda tem filhos que tinham que ser atingidos pelo pai e ainda não foram atingidos. Por quê? Porque eu estou calada.
Se Jesus voltar amanhã, eu estaria plenamente satisfeita e feliz e maravilhada e indo para a glória com Ele muito animada. Muito animada. Podia ser hoje, podia ser agora. Não foi. Podia. Que eu estaria muito feliz. Então, não, quando eu acordo, eu não agradeço a Deus. Ai, Senhor, muito obrigada por viver mais um dia nessa terra linda. Não. Aqui tem choro, aqui tem lágrima, aqui tem um monte de coisa. É óbvio que Deus nos dá bênçãos para a gente passar por essa vida com alegria, com esperança, etc. E é uma bênção. Mas eu acordo e a minha fala não tem que ser, Senhor, muito obrigada por mais um dia aqui nessa terra e aleluia. Tem que ser, Senhor, muito obrigada porque eu acordei. E se eu acordei, ainda existe um propósito para a minha vida. Se eu acordei, a minha missão ainda não foi concluída. Se eu acordei, talvez ainda tenha lugar na mesa do banquete. Talvez ainda existam pessoas para eu atingir. Então sim, Senhor, muito obrigada porque eu acordei. Mas me mostra, por que eu acordei? Podia estar com você, né? Por que eu acordei? A gente tem que ter o propósito da nossa vida muito, muito direcionado, assim, sabe? Eu e o Léo, a gente vai casar em 7 meses, amém? Uhul! Estou muito animada, mas diante de Deus, que mais me anima é o propósito do meu casamento. Porque na minha família, a gente vem de um histórico de divórcio surreal, assim. Acho que não tem ninguém na minha família que é casado ainda. Toda a minha família já se divorciou, toda. Estou calculando na minha cabeça. Vó, tia, tio, mãe, todo mundo. Pai, óbvio, né? Todo mundo já divorciou. E eu vejo um propósito de Deus no meu casamento. Porque eu vou ser a que quebrou o ciclo. E os meus primos vão ser também, amém, em nome de Jesus. Quem vai quebrar o ciclo, amém? Então, isso é um dos propósitos que Deus tem para a minha vida. Não é o único. Minha vida não gira em torno do meu casamento. Mas é um dos propósitos que o Senhor tem para a minha vida. Então, quando eu acordo, não é, Senhor, muito obrigada por mais um dia que eu vou ter com o meu noivo, Léo, e ele é lindo, maravilhoso. Mas é, Senhor, muito obrigada, porque está se aproximando do dia em que a gente vai consumar e decretar o fim de uma geração que estava fadada à morte. Mas glória ao Senhor Jesus, eu conheci a Cristo, meus primos conheceram a Cristo, e essa geração para em nós. Essa maldição para em nós. Esse é um dos propósitos que me fazem acordar. E eu sinto muito forte isso. Que no dia do nosso casamento, vão ter pessoas ali que vão se despertar para a beleza que é um matrimônio, que hoje em dia as pessoas perderam a beleza de um casamento. Tudo isso para falar aqui. Se a gente acordou, ó, você está aqui vivo, amém? Você está aqui. Por que você ainda está aqui? Qual é o motivo? O Senhor podia ter te levado. Você tem a sua salvação em nome de Jesus, todo mundo aceitou Jesus, batizado, amém. Estou falando no culto de quinta, não estou no culto jovem que pode ter visitante. Aqui todo mundo é de casa. Eu olhando para conferir, todo mundo é de casa. Então você podia ter ido hoje. E você ia estar feliz da vida, você ia estar com Jesus, e amém. Sua família ia ficar bem também, porque eles têm a Cristo em nome de Jesus. E Ele é a esperança da nossa salvação. Mas você não foi. Por quê? Existe um motivo. Existe um motivo. A direção que o Senhor nos dá é a vida eterna. Mas no caminho vai ter mulher com fluxo de sangue, vai ter leproso, vai ter. E é nosso papel hoje, foi confiado a nós, o Espírito Santo de Deus, para nós, a partir dele, curarmos. Para nós, a partir dele, perdoarmos e amarmos. Então você está vivo, irmão, não acabou. E não importa como está a sua vida hoje. Júlia, mas eu não aguento mais viver, está um saco, só quero encontrar Jesus logo. É o que eu falei, você não acordou hoje por você, não. A sua vida não é por você. É por Ele, tudo dele, para Ele, para Ele. Então se você acordou, é por Ele, dele, para Ele. Se você está respirando, é por Ele, dele, para Ele. Existe um propósito dele para você estar vivo. Júlia, mas eu não vejo motivo para eu estar viva. Não importa. Não é você que tem que ver. É Ele que tem que traçar. A gente vê simplesmente um alinhamento nosso, que a gente tem que ter com o Senhor.
mas não é uma obrigação. Eu tenho uma bisavó. E a minha bisa, ela tem 96 anos, de pura fofura. E se o Senhor permitir, ela vai entrar no nosso casamento e vai ser uma fofura. Ela é um amor, super cristã, muito fofa. Só que às vezes ela está bem idosa, ela tem 96 anos. Só que ela anda, faz as coisas. Tipo, ela é bem, sabe? Tem uma desenvoltura bacana. E aí ela anda, levanta, lava a louça, cozinha, não sei o quê. Ela é bem conservada. Mas, querendo ou não, ela tem algumas dores. Ela tem muita dor na perna, no joelho e tal. Ela sempre reclama da perninha dela. Está muito fraca a perninha dela e tal. E eu me pego pensando, Senhor, muito obrigada pelo privilégio de ter minha bisa. Mas por que ela ainda está aqui? Ela tem 96 anos, sabe? Ela podia estar descansando na sua presença e sem sentir nenhuma dor mais. E ela cumpriu o propósito dela na terra. Aí quando eu falei isso para Deus, ele falou, oi? É você que vai dizer isso? Tipo assim, se pôr no teu lugar, sabe? Sabe, assim, eu tô falando isso em relação à minha bisa, que tem 96 anos, não sou eu, é ela. E eu fiquei pensando sobre isso, e o Senhor falou, cara, se ela tá aqui, eu tenho um propósito. Não me importa se você vê ou não o propósito. Eu falei, amém, tem um propósito, então. Aí a gente tá com fé que ela vai entrar no nosso casamento e vai ser incrível. Mas pensamentos como esse não são só em relação a uma bisa de 96 anos, mas o próprio pensamento depressivo. Quando a pessoa tem pensamentos depressivos sobre a vida dela, de se perguntar, Senhor, eu não vejo mais propósito para eu viver. Eu não vejo propósito para eu estar aqui. Não é você que tem que ver. Você pode orar para ver e ver. Amém, aleluia. Eu sei o meu propósito de vida. Glória a Deus. Mas mesmo se você não vê, o seu ânimo de vida não tem que estar no seu propósito, mas em quem te deu um propósito. O Senhor. Ele é suficiente. E para finalizar, eu queria que a gente entendesse cada dia mais que a igreja não é só a igreja de Nova Vida, não é só a igreja do Rio de Janeiro, não é só a igreja do Brasil. Gente, o que a gente vive no Brasil, na perspectiva eclesiástica de igreja, nenhum país vive. Amigos meus foram evangelizar na África, amigos meus foram evangelizar na Europa, e antes de pregar eu fui falar com eles. Eles falaram, Júlia, as igrejas aqui amam quando vem um brasileiro para cá, porque o brasileiro vem queimando por Jesus. O brasileiro, ele ama Jesus, ele ama o evangelho, e ele está pronto para pregar a palavra, e ele é ousado e tal. Aqui não, aqui é todo mundo frio. Aqui ninguém sai pregando o evangelho. O brasileiro é muito privilegiado pelo Senhor. Mas existe um propósito para isso. Não é à toa que você nasceu aqui. Não é à toa que a gente está aqui. E a igreja que Cristo vem buscar, presta atenção no que eu estou te falando. A igreja que Cristo vem buscar não é a igreja brasileira. É a igreja de Cristo. São os irmãos na fé. E hoje tem irmãos na fé que estão intercedendo continuamente dentro da Colômbia. Na Colômbia, os cristãos são perseguidos. Igrejas são fechadas. Gente, a gente não pode ficar quieto, a gente não pode se calar. Os problemas que a gente tem na nossa vida são muito menores do que a diferença que a gente vai fazer quando a gente abrir a nossa boca para interceder em favor da vontade do Senhor. Deus, Ele é santo, Deus, Ele é puro. E a igreja de Cristo é a igreja do mundo. A gente precisa orar. Eu não imagino como deve estar sendo hoje o sentimento na igreja evangélica protestante da Ucrânia. Meu coração ia estar muito apertado. Eu ia estar com uma urgência de pregar o evangelho, porque a qualquer momento podia cair uma bomba e todo mundo morrer. Eu ia estar com o coração ansiando para pregar o evangelho. Mas como eu moro no Brasil, né, não tem muito o que eu fazer. Tem, claro que tem. Como que Jesus apareceu para Paulo? Cegando o cara. Gente, a gente pode orar para Deus fazer um milagre.
para que Jesus apareça para as pessoas enquanto elas estão dormindo, para que as pessoas se lembrem do que Cristo já fez na vida delas. A nossa oração, ela faz diferença. Vou contar um testemunho muito simples que aconteceu com a Luísa e depois aconteceu comigo. Muito simples. A Luísa estava lá no quartinho dela. Se eu estiver errado, você me corrige. Ela estava lá no quarto dela e o ar-condicionado da Luísa estava quebrado. Tadinha. Tu não faz? Tadinha. Tá muito calor no Rio de Janeiro. O ar-condicionado da Luísa estava quebrado. Teve até um dia que ela dormiu lá em casa. Aí eu falei, Lu, não, se você não quiser dormir lá em casa, pode ir para casa. Ela, não, tá tudo bem, meu ar tá quebrado mesmo. Aí ela ficou lá em casa. Aí o ar dela estava quebrado e tal. Aí ontem ela estava com muito calor e trabalhando, não sei o quê. E ela é uma excelente trabalhadora, graças a Deus. E aí ela olhou para o controle do ar e falou assim, ai, Senhor, tentou ligar, estava quebrado o ar dela. O ar dela estava quebrado, não o controle, né? O ar estava quebrado. Aí ela olhou para o controle, olhou para o ar-condicionado e falou, ai, Senhor, faz meu ar voltar a funcionar. Foi isso? Aí, beleza, ela orou, clicou, o ar ligou. Aí ela mandou um áudio pra gente. Gente, vocês não sabem o que aconteceu. Eu orei, o ar ligou. Aí eu, caraca, que legal. Aí tá. Aí eu fui fazer meu devocional na parte da noite. Eu tenho uma caneta que eu amo muito, que é de cacto, do sertão. Aí eu fui pegar a caneta para escrever no meu caderninho com Deus. E a caneta não estava funcionando. Tipo, não estava. Não era... Sabe quando você fica tentando muito a caneta? Vai? Não estava. Eu fiquei rabiscando o caderno inteiro, não ia. Aí eu lembro que eu tentei escrever, tipo, o início da frase, aí não foi. Aí eu parei, eu olhei para a caneta e falei assim, Senhor, faz minha caneta voltar a funcionar, por favor. Aí eu escrevi, sabe quando a caneta volta a funcionar e volta gradativamente? E aí volta a tinta depois de um tempo? A caneta não fez isso. A caneta voltou de uma vez. Não foi gradativo. Aí eu falei, uau, Deus, Ele é Deus no pouco e Ele é Deus no muito. Se Deus é Deus no pouco, Ele é Deus no muito. Se Deus ele é Deus no pouco, Ele pode, com uma oração nossa da Igreja Nova Vida da Barra da Tijuca, que devem ter aqui 20 e poucas pessoas, parar a Rússia, hoje. A gente pode orar, não porque nós somos incríveis, não, mas porque o Senhor, Ele ouve o nosso clamor. Onde tem 2 ou mais reunidos, ali o Senhor estará. A gente pode orar para que a Colômbia mude de ideia. A gente pode orar para que o presidente da Colômbia se converta em nome de Jesus. Para que o Putin se converta. E pode acontecer. E eu queria que os músicos subissem, porque a gente vai orar por isso. E amanhã, em nome de Jesus, a gente vai ver uma matéria no jornal dizendo que o Putin aceitou Jesus e se batizou nas águas hoje. Ninguém falou amém porque vocês não creem. Gente, eu creio genuinamente. Amém? Gente, a mulher foi curada porque ela creu. Jairo falou. Jairo não. Jesus falou. Não tenha medo, tão somente creia. Tão somente. A gente não precisa nem ficar 50 mil horas orando, não. Tão somente creia. A gente precisa crer. A gente precisa crer. Porque muitas vidas não estão tendo nem a oportunidade de nascer. A gente precisa orar. Porque eu tenho certeza que o coração de Deus não está feliz com o que está acontecendo. Eu vou orar. E eu queria... Olhem para mim. Igreja de Nova Vida, eu estou pedindo para vocês hoje. Eu queria que não fosse, em nome de Jesus, uma oração somente de concordância. Dizendo, amém, pelo que eu estou falando, ou aleluia. Não, eu preciso que a gente ore junto. Eu preciso que você abra a sua boca. Não sou eu que quero ouvir sua voz, o Senhor, Ele quer ouvir sua voz. Porque a gente pode fazer a diferença sim. Gente, Petrópolis estava precisando de água pra caramba. Eles não sabiam como eles iam fazer. Hoje eles falaram que eles não precisam mais de água. Pra gente começar a doar a cesta básica, roupa, colchão, etc. Aleluia! Em poucos dias. Amém. Então eu vou orar.
E por favor, igreja, você é nação santa, sacerdócio real, realeza, não desse mundo, graças a Deus, mas do céu. Então sim, a sua palavra, ela pode fazer a diferença. Não precisa me esperar começar a orar, não. Senhor, por favor, Senhor, anda por essa igreja, Jesus. Anda por essa igreja, Senhor, porque temos o privilégio de ter uma igreja, Pai. De ter um templo para te adorar e te servir, Jesus. Então eis-nos aqui, Senhor, anda por essa igreja, Pai. Que a gente sinta o que o Senhor sente, Jesus. Que a gente odeie o que o Senhor odeia, que a gente ame o que o Senhor ama, Pai. Nós oramos, Senhor, pela Colômbia, Senhor, pelos nossos irmãos que estão lá, Jesus. Por favor, Senhor, esteja com eles, Pai. Que eles tenham, Senhor, a esperança na salvação deles, Senhor. Em nome de Jesus, que eles sejam estratégicos na pregação do Evangelho, Pai. Dê estratégias a eles, em nome de Jesus. Que erga, Senhor, um governo naquele lugar celestial, Jesus. Que, Senhor, a gente crê que o Senhor que levanta as lideranças, então erga uma liderança e um governo naquele lugar, Senhor, na Colômbia, de acordo com o seu coração, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, que bebês não sejam injustiçados, Senhor. Que bebês, Senhor, não sejam dados, Senhor, em sacrifício, Senhor, em nome de Jesus. Nós declaramos de vida sobre a Colômbia, Pai. Nós declaramos de vida e vida em abundância, Jesus. Que toda mulher que engravidar na Colômbia ame o seu feto, ame o seu filho e não tenha coragem, não tenha ousadia de tirar uma vida que o Senhor botou, Pai. Nós declaramos de vida, Pai. Que ninguém queira ter o governo está nas suas mãos, o controle está nas suas mãos, Pai. Nós não temos o governo de quando a vida vem e quando a vida vai, Pai. Por favor, Jesus. Aumenta, Senhor, o amor materno naquele lugar, Pai, por favor, Jesus. Pai, nós oramos pela Rússia, Pai. Tenha misericórdia, Senhor. Tenha misericórdia daquela nação, Jesus. Erga as igrejas daquele lugar, Pai. Erga os pastores daquele lugar, Jesus. Erga os profetas daquele lugar, Pai. Que eles profetizem na Rússia. Que eles profetizem na vida de Putin. Que eles profetizem para os governantes, em nome de Jesus. Que eles tomem posse da realidade do céu para a Rússia, em nome de Jesus, Senhor. Que cesse fogo, Pai. Que mais nenhuma vida, Pai, que mais nenhuma vida seja perdida nessa guerra de sangue, em nome de Jesus. Nós declaramos paz. Nós declaramos paz, Senhor. A paz que excede todo o entendimento. Se teve bomba hoje, amanhã não terá, Jesus. Porque a sua paz, ela excede o entendimento. Ninguém vai entender, Jesus. Mas ninguém precisa entender, porque a sua paz, ela excede o entendimento, Jesus. Pai, protege, Senhor, as pessoas da Ucrânia, Jesus. E esteja naquele lugar, Senhor, em nome de Jesus. Que o sopro do Teu Espírito invada a Ucrânia, em nome de Jesus, Pai.
Que eles sejam compassivos e misericordiosos, Senhor. Poupa aquelas famílias, Senhor. Poupa aquelas crianças, Jesus. Poupa aquela igreja, Senhor. Nós declaramos vida, Pai. Nenhuma bomba atingirá. Se a Rússia lançar a bomba cairá no meio do oceano. Não chegará, porque aquela cidade será blindada pela oração dos santos, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, por favor, Jesus. Pai, nós oramos por Petrópolis, Senhor. Ah, Senhor, tão perto, Pai. Tão perto de nós, Jesus. Pai, tão perto de nós, Jesus. Pai, nós declaramos, Senhor, o céu sobre Petrópolis, Senhor. Casas, Senhor, que foram destruídas, Pai, sendo erguidas 10 vezes melhores, Senhor. Abre os olhos daquela nação, daquela população, Pai. Que eles consigam te ver, Senhor. Nós oramos, Senhor, pelas igrejas de Petrópolis, Pai. Que eles consigam, Senhor, alinhar, Senhor, a sua vontade com aquele lugar, Pai, em nome de Jesus. Nós oramos, Senhor, pelos bombeiros, Senhor, que lá estão, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, enquanto eles estão te servindo, Senhor. Cuida, Senhor, da casa deles, Pai. Cuida da família deles, Pai, em nome de Jesus. Que cada voluntário, Senhor, nessa noite, Pai. Nessa noite, que cada voluntário, Senhor, que foi ajudar Petrópolis, tenha suas forças revigoradas, Pai. Renovadas, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. Renova, Senhor, aquele lugar, Espírito Santo. Por favor, Jesus. Senhor, põe as suas pautas. Põe as pautas sociais que o Senhor quer orar, Senhor. Que o Senhor, Senhor, quer ter compaixão. Põe no nosso coração. Por favor, Jesus. Que a gente ore, Senhor, pelo que o seu coração chora, Pai. Põe, Senhor, as pautas, Senhor, de intercessão que o Senhor tem para nós no nosso coração, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Perdoa-os, Pai, porque eles não sabem o que fazem, Jesus. Pai, a nossa igreja não vai se calar, Jesus. Nós declaramos, Senhor, que a nossa igreja vai permanecer intercedendo, Pai. Que não vai ser, Senhor, só essa quinta-feira, Jesus. Mas que vai ser na sexta, no sábado, no domingo, Senhor. Todos os dias, dia após dia. Nós vamos para nossa casa intercedendo, Pai. Porque se estamos acordados, Senhor, ainda há propósito. Se estamos acordados, ainda tem gente faltando na sua mesa, Pai. Por favor, Senhor, enche o nosso coração de compaixão. Que a gente chore o seu choro, Senhor, por favor. Eu declaro que nós não seremos apáticos com o sofrimento dos nossos irmãos, Pai. Nós não seremos apáticos, Senhor. Nós não seremos apáticos, Senhor. Que a gente tome o fardo uns dos outros, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Abençoa, Senhor, a nossa igreja, Pai. O pastor Vanderlei, Jesus. Que ele tenha uma direção clara de onde ele está nos levando, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, que a gente colabore, Senhor, com o que a gente vai fazer para o seu reino, Senhor. Se estamos vivos, Senhor, é porque há propósito, Jesus. Nos mostre, Senhor, esse propósito, Pai. Não nos deixe, Senhor, desistir do seu evangelho, Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Te agradeço, Senhor, por essa noite, Pai. Eu oro, Senhor, para que todos eles sejam levados, Senhor, em paz e segurança de suas casas, Pai. E por favor, Senhor, não tire esse sentimento de inconformidade do nosso coração, Pai. Porque, Senhor, enquanto o Senhor não voltar, nós não podemos e não vamos nos conformar com esse mundo, Pai. Nós não nos amoldoaremos, Senhor, a esse mundo, aos padrões desse mundo, Jesus.
Que o nosso coração permaneça inconformado, Jesus. E que a gente direcione, Senhor, essa inconformidade, Pai. Que ela não se reverta, Senhor, em tristeza, em pensamentos depressivos, mas que ela se reverta, Senhor, em orações e súplicas pelo seu povo santo, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, que a gente nunca, Jesus, que a gente nunca, Senhor, se encontre em um lugar de conformismo espiritual, Pai. Porque existem pessoas indo para o inferno, Jesus. Nós não sabemos, Senhor, nós não sabemos quem foram, Senhor, essas mais de 200 pessoas que faleceram, Senhor, em Petrópolis, Pai. Nós não sabemos, Senhor, mas o Senhor sabe, Jesus. Então, por favor, Senhor, tenha compaixão, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Quer tocar, não? Amém. Que você vá... Tá me ouvindo?